Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e amados, chegamos ao dia da solenidade de Pentecostes. Esse domingo bonito, onde 50 dias após a ressurreição, após a Páscoa de Nosso Senhor, nós vemos o derramamento do Espírito, o impulsionamento da Igreja para a missão. Por isso, escutemos o Evangelho de hoje, São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e meus amados, o Espírito Santo, ele é caracterizado no canto da sequência de Pentecostes, que se canta nesse domingo, depois da segunda leitura, antes da aclamação do Evangelho. Ele é caracterizado como o consolo que acalma, o descanso no labor, o remanso na aflição e também como doce alívio na dificuldade. Se a gente olhar bem a primeira leitura de hoje, que eu te convido a ler, a primeira leitura da missa de hoje, que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, que narra o derramamento do Espírito sobre os discípulos que estavam reunidos, e o Espírito que vem como forma de línguas de fogo. A igreja nasce a partir daí pelo derramamento deste Espírito, pelo envio desse Espírito, onde a comunidade está unida, que aliás são características fundamentais da igreja, e ali o Espírito Santo faz com que todos se entendam nas suas próprias línguas, sem confusão e sem dispersão, contrariamente àquilo que nós vemos no relato da Torre de Babel, que é proclamado na celebração da vigília de Pentecostes. E no Evangelho que nós ouvimos, o Espírito Santo vem como dom do ressuscitado, não ofertado apenas 50 dias depois da ressurreição, mas no mesmo dia da Páscoa. Esse Evangelho que nós ouvimos aconteceu no mesmo dia da Páscoa, da ressurreição de Nosso Senhor. Então, com o sopro de Jesus, que nós ouvimos, o Espírito é doado, é dado, Isso faz referência direta ao livro do Gênesis, quando se diz que o Espírito pairava sobre as águas, de modo que agora ele mesmo é o princípio da nova criação. Por isso que o salmista vai proclamar o salmo de hoje na Santa Liturgia, que é o Salmo 103, O salmista, ele vai dizer: "Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai." Então nós pedimos hoje que a graça do Espírito seja derramada em nosso coração, tudo se transforme, tudo seja novo, renovado, recriado, que esse Espírito nos impulsione como impulsionou a igreja no início, naquele momento em que os discípulos estavam a portas fechadas, com medo de tudo o que tinha acontecido com o Senhor, antes de compreenderem que o Senhor tinha de fato ressuscitado. Mas depois que o Espírito vem, a igreja abre as portas, e os discípulos saem e começam a anunciar, e a igreja começa a se difundir por toda a terra pela ação deste Espírito, que é o amor do Pai e do Filho, que nos move, que move a igreja, que move o mundo. Que o Espírito venha sobre nós, sobre você, sobre a sua vida, sobre esta semana, te dando novo vigor, te dando nova força, te acalmando, te tranquilizando, te aliviando nas suas dificuldades, te consolando. Que essa luz bendita encha o teu coração,
que Ele seja de fato o hóspede doce da sua alma, que Ele aqueça aquilo que está frio, que Ele te guie no momento de escuridão, que Ele dê à igreja os dons e àqueles que se prepararam durante a vida uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.